Não transformou a água em vinho ali pra comunhão? Sim, e aí agora eu vou te contar um segredo. O vinho ali, ele está falando do suco de uva ainda não fermentado. Então quer dizer que o milagre de Jesus não foi transformar água em vinho, foi fazer tangue de uva. Por isso sempre tem o tangue, o melhor gostinho da fruta. Hoje eu quero analisar com vocês então o ensino dessa moça sobre o consumo de bebida alcoólica, que inclusive o ensino que ela propõe é uma base legalista muito forte que várias igrejas evangélicas têm usado para proibir os seus membros de consumir bebida alcoólica. Só que aqui no canal, como sempre, nós vamos procurar entender esse tema à luz da palavra de Deus. Eu sou o pastor Pedro, teólogo reformado, conselheiro bíblico. Se você gosta de estudar e aprender mais sobre a palavra de Deus, quero te pedir, se inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificações, porque aí dessa forma você continua recebendo os nossos vídeos, tá bom? Esse assunto é bastante polêmico, todo mundo sabe disso, né? Só que uma coisa é fato. Eu sempre tenho dito para vocês aqui no canal, também sempre afirmei nas pregações da igreja, que a Bíblia ela traz resposta para todas as nossas perguntas. E não é porque um assunto é polêmico que Deus nos autorizou a criar uma doutrina fora da Bíblia e muito menos chamar de pecado aquilo que ele nunca chamou. Via de regra, as pessoas que acabam fazendo isso, né, construindo doutrinas que a Bíblia não defende, chamando de pecado aquilo que a Bíblia nunca chamou, elas vão acabar incorrendo em um de dois erros. O primeiro deles é construir doutrina em cima de mentira, e o segundo deles é falar uma coisa que todo mundo sabe que ela não tem conhecimento sobre aquilo. E nesse vídeo que nós vamos analisar aqui sobre a moça, infelizmente, parece que ela acaba cometendo esses dois erros, né? Então o que nós vamos ver aqui é uma moça criando um argumento com base no legalismo. A Bíblia não afirma de maneira nenhuma as coisas que ela está falando. Então eu já vou colocar aqui o vídeo para a gente poder entender. E aí vocês que já acompanham aqui o canal sabem, coloca o vídeo e vou fazendo as pausas para a gente poder comentar, tá bom? Então vamos ver a primeira parte. Meu irmão, os crentes que querem usar esse versinho aí pra falar, vamos beber só uma tacinha de vinho. Deus falou, não tome vinho, porque o álcool deturpa a sua mente. Primeira coisa aqui, fazer uma pausa rapidinho. Em momento algum na Bíblia, Deus falou para não tomar vinho, tá? Ela tenta construir um raciocínio em cima dessa frase, mas de maneira nenhuma. Você não vai ver isso na Bíblia, Deus falando para as pessoas não tomarem vinho. Só fazer essa observação. Mas Jesus tomou um vinhozinho, hein? Ele não bebeu vinho, não. Não? Não transformou a água em vinho ali pra comunhão? Sim, e aí agora eu vou te contar um segredo. Quando a gente fala manga, se eu falar manga, tem uma coisa poderosíssima chamada contexto, certo? Porque eu posso falar a manga da minha blusa e eu posso falar que eu amo manga, que eu gosto mesmo, que é a manga a fruta. No original do hebraico, quando fala vinho ali, ele está falando do suco de uva ainda não fermentado. Porque na origem da palavra está falando do suco de uva. Ó, aqui já tem mais alguns problemas, tá? Que a gente vai tratar. Primeira coisa, talvez ela tá no podcast ali, ao vivo, isso acaba acontecendo. O Novo Testamento não está em hebraico, o Novo Testamento é grego, tá? E aí o apresentador então fala com ela que Jesus teria tomado suco de uva, ou melhor, teria transformado a água no suco na ocasião das bodas de Caná, um texto ali de João capítulo 2 que nós vamos ler, e ela fala que não. Ela fala, eu vou te contar um segredo. E aí ela cita uma coisa que é extremamente importante de fato, para a gente poder compreender a palavra de Deus, que é o contexto. Só que quando nós lemos o contexto, fica mais claro ainda que ela está errada. Jesus transformou sim a água em vinho. Olha o que diz o texto. João capítulo 2, a partir do verso 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Vamos para o verso 6. Estavam ali 6 talhas de pedras que os judeus usavam para as purificações, e cada uma delas levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse, enchei de água as talhas, e eles encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre de sala. Eles fizeram. Tendo o mestre de sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os servos sabiam, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Primeira coisa que nós precisamos entender aqui é que tanto no verso 9, quando é dito que a água foi transformada em vinho, e também no verso 10, que é o parecer ali do mestre de sala, sobre o vinho bom e o vinho ruim, todas as vezes que o vinho aparece, o original grego aqui é oinos, e isso significa um vinho fermentado, um vinho que já tem teor alcoólico. Tanto é assim que no texto de Efésios, quando nós somos orientados a não nos embriagarmos com vinho, a palavra para vinho lá também é oinos. Então, dentro do Novo Testamento, sempre que essa palavra aparece, oinos, se refere a vinho no teor alcoólico, um conteúdo alcoólico. Então, aqui o argumento da moça já cai por terra, que é o argumento linguístico. Além disso, na questão do contexto, tem uma coisa que é bastante interessante. Um casamento judaico naquela época, e ainda hoje, ele acontecia numa duração aí aproximada de uns 7 dias. Por isso que o mestre de sala fala sobre dar primeiro o vinho bom e depois o vinho ruim. Dentro desse casamento, podiam ser convidadas aí muitas pessoas, pessoas influentes, pessoas conhecidas, e como se tratava de uma ocasião assim muito importante, como nos nossos dias, né? As pessoas queriam cuidar para que tudo ali saísse muito bem, tudo corresse da melhor maneira possível. E quando o vinho acabava,
um problema assim gigantesco, porque trazia vergonha para a família. E dentro desse cenário todo, aparecia essa figura do mestre de sala. Ele tinha duas funções, basicamente, assim, com relação ao vinho. A primeira função dele, ele tinha que provar o vinho para saber a qualidade daquele vinho e administrar isso ao longo da festividade. Ele tinha que entregar o vinho bom primeiro, para depois ele começar a servir o vinho da qualidade inferior. Porque no primeiro momento ali as pessoas ainda estão sãs, elas estão com a capacidade de provar melhor, está tudo preservado, ninguém está bêbado ainda. Então a primeira função desse mestre de sala era servir o melhor vinho para ficar aquela boa impressão no primeiro momento. Uma outra coisa que ajuda a construir o contexto nesse cenário é que, como o casamento durava muito tempo, uma grande parte das pessoas não ficava do primeiro dia até o final. Muitos desses convidados importantes, eles acabavam deixando o casamento logo nos primeiros dias, ou até mesmo no primeiro dia. Então, a ideia, o desejo, era que se ficasse com uma boa impressão daquela festa. E como o vinho para os judeus é uma bebida que sinaliza alegria, uma dádiva de Deus, como nós já vamos ver aqui mais pra frente, esse melhor vinho era servido já no começo. Uma segunda função do mestre de sala também era diluir o vinho. Como se tratava de algo alcoólico, ninguém queria todo mundo ficando bêbado no começo da festa, né? Então era acrescentado um pouquinho de água no vinho, ele ia administrando aquilo até mesmo para durar todo o tempo, mais uma vez para que aquilo não acabasse. Então nesse cenário, muito provavelmente por um descuido do mestre de sala, o que nós temos é que o vinho acaba, Jesus ele vai ali praticar o seu primeiro milagre público dentro do seu ministério, é o texto de João capítulo 2, e aí então a Bíblia nos diz que ele transforma água em vinho. E aí quando esse vinho é levado para o mestre de sala, qual que é o parecer dele? Isso nos mostra também claramente que se tratava de vinho mesmo, algo fermentado. Ele fala assim, olha, é comum que as pessoas sirvam primeiro o melhor vinho e depois que todo mundo já bebeu fartamente, então seja servido o vinho de qualidade inferior. E você fez o contrário, você serviu o melhor vinho no final. Esse termo beber fartamente significa ali que a pessoa já estava começando a se embriagar. As pessoas já estavam começando a sentir os efeitos ali do vinho, já estavam começando a ficar entorpecidas. E por isso que o vinho da qualidade inferior era servido depois, porque como todo mundo já estava ali mais leve, né, como diz no ditado popular aí, as pessoas então teriam uma percepção menos apurada e qualquer coisa que desse para beber ali era isso mesmo. A pessoa já estava ali bêbada, já estava influenciada pelo vinho mesmo. Então esse é mais um argumento para mostrar para você que aquilo era vinho sim, bebida alcoólica de verdade, e não suco de uva. Queria me dirigir à família do noivo e à família da noiva. Em todos os casamentos que eu já supervisionei, eles servem o melhor vinho primeiro. Mas aí, quando todos beberam à vontade, muito mais tarde na festa, eles servem o vinho mais simples, o barato. Porque a essa altura, quem vai perceber? Não tenho razão? Mas vocês decidiram servir agora o melhor vinho que eu já provei em toda a minha vida. Então não somente essa coisa poderosíssima que é o contexto, como também o estudo da língua, a linguística, para que a gente possa entender o sentido real das palavras, tanto uma quanto a outra nos mostra que Jesus não fez tangue de uva. O que ele fez foi vinho de fato. Só que o problema é a percepção que ela tem com relação à bebida alcoólica. Isso muito provavelmente vem de uma igreja legalista, um ensino errado que ela aprendeu, e que agora ela só está compartilhando para as outras pessoas, né? Agora vamos ver então a segunda parte aí do vídeo. Inclusive, se Jesus tivesse transformado no fermentado, ele teria pecado, porque na Bíblia o fermento é símbolo de pecado. Por isso que o pão asmo, que é o pão da Santa Ceia, ele não tem fermento. E o suco de uva também da vide, então eles chamavam de vinho, mas tinha o vinho não fermentado e o vinho fermentado, que ficava passando pela fermentação. Então, o que contém a fermentação, que na Bíblia o fermento é símbolo de pecado, ele te traz embriaguez, ele te tira da lucidez, ele te tira da direção da sua vida, que é isso que o pecado e o inimigo faz. Mas o suco puro da uva, ele simboliza o sangue de Cristo. Se fosse vinho de verdade, não simbolizava o sangue de Jesus, porque ia estar com pecado. E aí, mais uma vez, né, ela vai tentar construir um argumento dizendo que o vinho é pecado, e dessa vez ela parte do pressuposto que é pecado porque o vinho é uma bebida fermentada. E ela diz que o fermento na Bíblia se remete ao pecado. De fato, existem alguns textos bíblicos que o fermento é associado à questão do pecado, só que, via de regra, isso não era assim. O fermento ele era um ingrediente muito comum na vida do povo judeu. A gente tem que lembrar, olhando para a Bíblia e a questão cultural também, os judeus eles faziam muito uso de fermento porque era um povo que comia muito pão, muitos bolos, massas. Então o fermento era um ingrediente muito comum na vida prática das pessoas. Igual é no nosso dia. Se você for fazer um bolo aí, a maioria das vezes vai levar fermento, pão da mesma forma, massa de pizza. Então era um ingrediente muito comum, da mesma forma que era antigamente também é hoje. Não é sempre que o fermento era associado a pecado, não. Inclusive tem até um texto de Mateus que eu vou comentar com vocês aqui. Mas essa associação ela é completamente equivocada. O contexto em que o fermento era proibido era restrito ao contexto religioso, os rituais religiosos. Mas no dia a dia comum das pessoas, fazia parte, assim, da vida do povo judeu naturalmente.
Tanto é dessa forma, que eu vou abrir com você aqui agora o texto de Mateus capítulo 13, no verso 33. Olha o que o nosso Senhor Jesus fala acerca do reino de Deus e também do fermento. E disse-lhes outra parábola. Aqui é o Senhor Jesus dizendo: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e colocou 3 medidas em uma farinha até ficar tudo levedado. Ou seja, se o fermento tivesse sempre na Bíblia essa conotação de pecado, Jesus estaria dizendo que o reino de Deus é pecaminoso, né? Então não é dessa forma que a gente faz a interpretação bíblica, forçando o texto a dizer tudo que a gente quer. A gente precisa caminhar pela palavra de Deus e entender o que ela está explicando. E aqui fica bastante claro que o fermento não é sempre associado à questão do pecado, embora em algumas vezes isso aconteça. Inclusive, dentro da celebração da Páscoa judaica, dentro da cerimônia, as famílias ali que estão reunidas e tomando a Páscoa, existe ali 4 momentos dentro dessa celebração em que cada um desses momentos é tomado um copo de vinho, e essa bebida que é tomada, que é consumida pelo povo judaico, é o vinho alcoólico, não é suco da videira. E uma pergunta que eu recebo seguidamente é em relação ao vinho ser alcoólico ou não. O vinho no judaísmo, pessoal, ele sim é alcoólico nos tempos bíblicos e também nos dias de hoje, mas não obrigatoriamente. Para quem não pode ou quem não quer beber vinho alcoólico, se pode sem problema nenhum fazer suco de uva. Também, pessoal, porque esse é o primeiro dos copos. Durante a leitura da Agadá, se bebem 4 copos de vinho por pessoa. Tanto é assim que no episódio da Ceia do Senhor, que ela cita a Santa Ceia, Jesus muito provavelmente ele fez o consumo de bebida alcoólica. O cálice que ele tomou e falou com seus discípulos que eles também deveriam tomar, muito provavelmente dentro daquele cálice havia bebida alcoólica. Jesus era um judeu, ele respeitava, ele cumpria as leis judaicas, ele observava a cultura judaica. Então, muito provavelmente, na reunião da Páscoa, ali no momento que eles tomaram a Páscoa, aquela bebida que Jesus tomou era vinho fermentado. Então, ela dizer que o cálice da nova aliança era suco da videira, isso também é forçar muito o texto. Isso não tem base bíblica e muito menos uma base cultural. Aí alguém pode falar assim: pastor, então nós estamos fazendo a Santa Ceia errado. Ao invés de usar suco de uva, a gente deveria usar vinho. Claro que não. Dentro do nosso contexto, dentro da nossa cultura, com certeza a melhor opção é o suco de uva. A gente sabe que dentro das nossas congregações existem pessoas que vieram a Cristo, só que antigamente elas tinham problemas com bebida alcoólica. Então não é prudente nós usarmos vinho dentro da ceia do Senhor. Claro que a igreja que queira fazer isso, ela não vai incorrer em pecado, mas o mais prudente é usar o suco de uva. Mas isso é da congregação, não tem proibição com relação a isso. Vamos então aqui para a última parte do vídeo. Se fosse vinho de verdade, não simbolizava o sangue de Jesus, porque ia estar com pecado. Meu irmão, os crentes que querem usar esse versinho aí pra falar: vamos beber só uma tacinha de... Bom, aqui na verdade, então é só o final do vídeo, que ela vai falar que os crentes gostam de usar esse argumento para poder consumir bebida alcoólica. Mas então eu espero que tenha ficado bem claro até aqui, analisando o contexto histórico, cultural e até mesmo o original do grego lá para vinho, que não existe proibição na palavra de Deus com relação ao consumo do vinho. Mas existem sim algumas proibições que a Bíblia traz e que nós cristãos precisamos compreender isso de uma maneira bastante clara. A primeira proibição que a Bíblia traz é com relação à embriaguez. Nós temos o texto que eu já citei aqui de Paulo aos Efésios, que fala que nós não devemos nos embriagar com vinho, porque nessa embriaguez existe a devassidão, o pecado. Também na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, o apóstolo nos ensina que os bêbados eles ficarão de fora do reino de Deus. Ou seja, o abuso da bebida alcoólica, que significa a satisfação dos prazeres da carne, aquelas pessoas que não conseguem se controlar, aquelas pessoas que de fato não nasceram do alto, essas pessoas que se embriagam e que cometem os diversos outros pecados de maneira deliberada, elas vão ficar de fora do reino de Deus. Isso é uma proibição clara da Bíblia. Isso sim nós devemos argumentar. E isso sim nós devemos ter em mente. A embriaguez é pecado. Só que existe uma regra, e isso sim é uma regra, é uma orientação assim, muito objetiva que nós temos que seguir, que é a questão de não fazer as pessoas pecarem, não levar os nossos irmãos ao escândalo, porque se nós fazemos isso, nós também estamos pecando. E a questão de viver para a glória de Deus. O texto de 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 31, nós somos orientados a fazer todas as coisas para a glória de Deus. Ou seja, a pessoa quer tomar um vinho, beber com a sua família, uma lata de cerveja, seja lá o que for, se ela for fazer isso para a glória de Deus, que seja feito. Pastor, tem como beber para a glória de Deus? Tem. Você pode estar sentado com a sua família, sem estar escandalizando ninguém. Texto de Romanos, capítulo 14, verso 21. E ali está celebrando, glorificando a Deus. Tanto que em diversas passagens a bebida alcoólica é vista como uma dádiva do Senhor e algo que traz alegria para o homem. Só que como pastores, principalmente pastores e cristãos, isso aplica para todos os cristãos, a gente precisa observar Romanos 14, 21 que eu acabei de citar. Não levar as pessoas ao escândalo, sobretudo por conta da bebida alcoólica.
Como eu já falei aqui, nas nossas congregações existem diversas pessoas que um dia já tiveram problemas com bebida alcoólica, e não seria nem um pouco prudente um pastor ou um cristão, que se diz dessa forma, né, consumir bebida alcoólica na frente dessas pessoas. Imagina a luta, a prova que você vai colocar o irmãozinho ali que já sofre com isso. Eu não bebo mais por quê? Porque dentro da minha história, dentro do meu contexto de vida, eu compreendi que todas as vezes que eu consumia bebida alcoólica, isso estava associado a coisas que hoje eu não gosto mais de lembrar, de pensar, que não fazem parte da minha vida. E Paulo fala aos Filipenses que nós devemos pensar em coisas que nos edificam, trazer à memória o que nos traz esperança. Então, para que eu vou ficar me submetendo a esse tipo de coisa? Para que eu vou trabalhar junto com o diabo para a destruição da minha vida? Pode ser que na maioria do tempo eu tenha controle. Eu beba, eu tenha controle sobre aquilo, não me embriague. Mas e o dia mau? Quando o dia mau bate a porta? A desesperança, a angústia, a tristeza. Aí o diabo vai e coloca um copinho, uma xícarazinha dessa aqui de bebida alcoólica na sua frente. Acabou a desgraça numa vida. Então assim, nós como cristãos devemos enxergar essas coisas com prudência. Não é fazendo proibições que a Bíblia não proíbe, e muito menos nos entregando aos prazeres da carne, escandalizando, fazendo coisas assim que não convêm ao cristão. A gente precisa entender isso, porque dessa maneira nós não vamos ter problema. Então o meu conselho para você que infelizmente passa por isso, né, que é viciado na bebida alcoólica, primeiramente, se arrependa do seu pecado, clame ao Senhor com misericórdia, busque a Cristo. Além disso, recorra a homens bíblicos, conselheiros bíblicos, cristãos maduros, fiéis, que eles vão poder caminhar com você, vão poder te instruir, te auxiliar, assumir esse fardo ao seu lado. E se você é cristão, pense na glória de Deus. Pense que a sua atitude, embora não possa ser pecaminosa em essência de consumir bebida alcoólica, na verdade pode estar levando pessoas a se escandalizar, levando pessoas ali que têm uma mentalidade às vezes mais fraca a iniciar um vício na sua vida. Às vezes você vai sentar com alguém que não tem problema em te ver bebendo bebida alcoólica, mas lá na frente essa pessoa vai passar por um momento difícil e ela vai lembrar que você bebeu e não tem problema, e ela vai beber também, vai destruir sua vida. Então pense nisso, nós somos chamados a sermos cheios do Espírito Santo. E tudo aquilo que pode nos colocar ali em algum tipo de risco, pode oferecer risco para a nossa fé, a gente tem que ser prudente. O diabo ele anda ao nosso derredor, só está esperando uma falha para poder nos abocanhar. Então tenha muita prudência com relação a isso, porque, como eu disse, embora seja um tema muito complexo, muito polêmico, a resposta bíblica é essa. O consumo da bebida alcoólica não é pecado, mas ele exige sim muita prudência, muito temor do Senhor, muito amor às outras pessoas, tá bom? Se você gostou desse vídeo, quero te pedir para se inscrever aqui no canal para continuar recebendo os nossos vídeos. Se você puder também, clica aqui no botãozinho compartilhar e envie esse vídeo para mais pessoas, porque nós sabemos que tem muita gente sofrendo por conta disso nas igrejas, muitas famílias sendo destruídas, e com certeza isso vai ajudar muitas pessoas. Eu te agradeço mais uma vez por ter ficado comigo aqui até o final do vídeo, e se assim for da vontade do Senhor, eu te espero no próximo vídeo em nome de Jesus, tá bom?